Quero convidar você, amada igreja, você que está aqui conosco, você que está nos acompanhando de algum lugar, a abrir a Bíblia, no segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 33. Vamos à leitura sagrada, Êxodo capítulo 33, leremos a partir do versículo 7. Vamos à leitura? Diz assim a palavra de Deus. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até essa tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada da sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Amém. Você pode orar comigo mais uma vez? Na verdade, você pode orar com alguém agora, com um direcionamento bem claro. Senhor, fale ao nosso coração. Senhor, o problema não está na sua palavra, mas o problema pode consistir no nosso coração. Senhor, prepare o nosso coração agora para ouvir a tua palavra. Você pode agora talvez tocar em alguém aí, pegue na mão de alguém que está perto de você. Se você perceber alguém sozinho, toca nessa pessoa e ore com ela agora. Faça a sua oração, você não vai reproduzir a minha oração, você vai fazer a sua, é uma oração que vai sair do seu coração. Você ora pela pessoa e a pessoa ora por você. Tempo de oração agora. Você pode ser uma voz de clamor nesse momento, por sua vida e pela vida de alguém. Senhor, não deixe que nada obstrua o nosso coração de ouvir a Tua voz. Ah, Deus, limpa a nossa vida agora, limpe as lentes espirituais de cada um de nós, para que possamos enxergar o Senhor. Nós queremos a Tua presença em nossa existência, nós queremos experimentar coisas maravilhosas que estão no Senhor, reservadas para nós com tanto amor. Deus, que toda incredulidade agora seja enfraquecida e caia por terra neste lugar. Que o nosso coração esteja disposto a ouvir e receber a Tua palavra, que é viva, transformadora, abundante e plena. Em nome de Jesus nós estamos prontos, Pai, na autoridade do Filho de Deus, para ouvir a Tua voz. Em nome dele nós oramos. Amém. 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 Vamos juntos, com a Bíblia aberta. Concentre-se naquilo que Deus passará a nos falar a partir da sua palavra. Capítulo 33 de Êxodo fala-nos de uma ordem que Deus dá a Moisés para colocar o seu povo na posição certa para o início de uma caminhada em direção à terra da promessa. A história bíblica nos fala da história de um povo que foi instituído por Deus e que passou alguns séculos na escravidão do Egito, mas que foi liberto pelo próprio Deus na instrumentalidade da liderança de Moisés e foi direcionado para um lugar de vida abundante.
Essa história é contada no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Desde a libertação desse povo, Moisés foi esse grande líder que Deus escolheu para conduzir o povo a um lugar de vida abundante. Deus tinha um plano para esse povo, um lugar de vida abundante. Tudo que Deus faz, tudo que perpassa a mão de Deus, tudo que nasce do coração de Deus sempre é muito abundante, organizado, equilibrado. Sempre. Toda a existência que se aproxima de Deus se depara com um cenário maravilhoso, esplêndido. Desde a libertação, Deus pensava para o seu povo um lugar maravilhoso, equilibrado, transbordante. Especificamente, o texto que nós lemos, acabamos de ler, diz que no percurso dessa caminhada que o povo estava fazendo sob a direção de Moisés, o Moisés, o líder, tinha o costume, diz o texto, de montar uma tenda. Era uma espécie de um tabernáculo provisório. Era uma tenda. A certa distância do acampamento do povo de Deus. Para ali, diz o texto, se encontrar com Deus. Para falar intimamente com Deus. Para ter um diálogo com Deus como com quem fala com um amigo. Sempre que Moisés entrava neste lugar, nesta tenda, nesse tabernáculo provisório, diz o texto, uma nuvem descia e ficava suspensa no ar na direção da tenda onde Moisés estava. E segundo o texto, essa nuvem era vista por todo o povo. E quando as pessoas viam essa nuvem, que ficava suspensa na direção da tenda em que Moisés estava conversando com Deus, o povo se curvava diante dela. A partir dessa experiência, eu gostaria de refletir com você hoje sobre o tema A Base do Avivamento. Vamos falar juntos esse tema? A base do avivamento. Quando olhamos para a história do povo de Deus, nós percebemos que a história não é linear. Ou seja, a história do povo de Deus ela é constituída de altos e baixos. Embora Deus seja absolutamente estável em seu perdão, em seu amor, em sua misericórdia, em sua bondade, em sua fidelidade, em seu acolhimento, a tendência do povo sempre é oscilar, para cima e para baixo. A história mostra que há períodos em que o povo de Deus esteve no lugar alto, no lugar bom, mas também há períodos em que o povo de Deus esteve no lugar mais baixo, no lugar ruim. Há períodos na história em que o povo de Deus vive apático, vive indiferente, mas também há períodos na história em que o povo de Deus vive cheio de vigor, cheio de temor, vive alegre, vive confiante. Há momentos em que o povo de Deus não se interessa pela palavra, pela oração, pela intercessão, pelo jejum. Mas há momentos em que o povo de Deus vive avidamente, sedento pela voz de Deus. O povo ora em casa, ora com a família, ora no trabalho, ora no parque, ora no monte, ora na rua. Há períodos em que o povo deixa de congregar. Vou dar um tempo para colocar as minhas coisas em ordem. Eu vou tirar um pouco o pé do acelerador da igreja. Mas há momentos em que o povo se levanta, se envolve e busca oportunidade. Eu quero servir, eu quero amar, eu estou disposto a congregar. O povo, ele passa por um momento em que não precisa alguém ficar gritando do púlpito: venha congregar, venha para o templo, vamos servir, vamos amar, vamos nos entregar, vamos anunciar, vamos discipular, vamos aprender, vamos perdoar uns aos outros, vamos servir uns aos outros. Não há necessidade de ninguém ficar gritando, porque existe um movimento no coração do povo em que desperta o povo a fazer, a viver, a experimentar. A história da igreja não é linear.
ela é composta de altos e baixos. Podemos entender os momentos altos como avivamento. E podemos entender os momentos baixos como esfriamento. Avivamento, todo mundo pegou essa definição, né? Avivamento, a igreja está alta. A igreja está pujante. Pensa num povo acolhedor, um povo que ora. Dá uma bobeira, o pessoal está orando. Tem um intervalinho, está com a Bíblia aberta. Qualquer oportunidade, visita o irmão, ora com o irmão, serve, se entrega. É uma confusão para organizar todo mundo no serviço, porque todo mundo quer servir ao mesmo tempo. Esse é um povo avivado. Mas tem também o povo, não sei se existe esse termo, não vou nem colocar aqui para não expor, mas é um povo que está num estado de frieza. É um esgotamento. É um pessoal que vive mais na indiferença no que na piedade, no que no interesse. Apesar dessas fases de esfriamento ao longo da história, quando olhamos para os anais da história, nós encontramos Deus sempre promovendo períodos de avivamento no meio do seu povo. Passando pela igreja neotestamentária, a igreja que está descrita em Atos, ou a partir de Atos, chegando até momentos mais recentes, quando olhamos para avivamentos espalhados pela história, lembramos-nos de avivamentos realizados na Europa, inclusive destacando aquele período do século XVI com esse movimento tão nobre que aconteceu, reformista da igreja, e tantos outros antes, depois. No século passado, aconteceu um dos avivamentos mais encantadores da história, que transformou a Grã-Bretanha. Isso entre os anos de 1904 e 1905. A história conta que um país inteiro foi sacudido pela glória de Deus, pela presença de Deus, veiculada nos passos da limitada igreja. Em um ano, mais de 100 mil pessoas, basta você pesquisar isso, mais de 100 mil pessoas num país pequeno foram transformadas, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. A partir dali houve um transbordo de Deus, tudo advindo de um homem de 26 anos chamado Evan Roberts, falecido recentemente, ou recentemente não, mas falecido em 1951, agora século XX. Poderíamos citar períodos de avivamento do século XX registrados na China. Se você gosta de história, você pode pesquisar biografias que vão representar avivamentos na Coreia do Sul, avivamentos na África do Sul, avivamentos aqui no Sul da América ou na América do Sul. Apesar de inúmeros períodos de esfriamento que a igreja reporta-se a ela mesma, a história aponta para diversos períodos em que a igreja passa a ser visitada de forma especial pela glória de Deus. Se você pensar um pouco comigo, a partir da sua experiência de vida cristã, você possivelmente perceberá uma oscilação na própria linha do tempo da sua vida de caminhada cristã. Talvez você possa resgatar em sua própria vida períodos em que você revelou mais sede pela presença de Deus. Períodos em que você buscava mais a meditação bíblica. Períodos em que você era mais assíduo nas atividades da comunidade do reino. Períodos em que você tinha mais ardência por missões. Você participava mais de adoção missionária, se envolvia mais nos projetos missionários. Períodos em que talvez você gostava mais de participar dos ministérios, seja ele qual fosse. Talvez você pode olhar para si e perceber que a sua própria história reporta essa oscilação da igreja. Afinal de contas, você é a igreja. A história não nos deixa confundidos. Há período em que o povo de Deus é visitado por despertamentos espirituais mais acentuados. Diante dessa introdução, eu lhes pergunto:
O que nos resta para esse tempo? O que nos resta para esse momento da nossa história? Será que a força do poder do Espírito Santo, que esteve na vida de tantos ao longo da história, gerando avivamentos estrondosos, está disponível para nós, para esse tempo? Para a primeira igreja batista de Pato Branco? Para a cidade de Pato Branco? Para essa região do Paraná? Para o nosso estado? Para o nosso Brasil e para o mundo? Será que a torneira do avivamento está fechada para esses dias? Será que Deus está num tempo de descanso, no intervalo, no quesito avivamento? Então Ele tirou o pé e Ele está num tempo em que a igreja ela não pode desfrutar de um tempo de avivamento? Será que a configuração do pecado é diferente da configuração do pecado de outrora? Será que o pecado hoje é mais forte? Será que Satanás tem mais ingerência sobre a humanidade? Será que Deus está limitado em manifestar um tempo de avivamento sobre o seu povo nos dias atuais? Será que Deus está interessado em derramar sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre essa comunidade, sobre a igreja cristocêntrica de Pato Branco, um tempo de avivamento? Será que há alguma coisa que podemos fazer para nos prepararmos melhor para essa possível manifestação de Deus sobre nós? Será que tem alguma coisa que transborda para além da nossa mente, da nossa cognição, da nossa razão, das nossas capacidades, dos nossos recursos, das nossas estruturas? Será que há alguma coisa advinda de Deus que pode balançar com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa comunidade? Vamos retornar ao nosso texto para buscarmos essa resposta. O texto nos traz uma fase bem difícil do povo de Deus. Nessa época, o povo não estava no seu melhor momento com Deus. Momento em que lemos aqui Êxodo 33. Pela força humana, não havia expectativa alguma de algo novo de Deus se manifestar no meio daquele povo. Basta olharmos para o capítulo anterior do que nós lemos, Êxodo capítulo 32, que constataremos a experiência em que o povo estava tão exaurido espiritualmente, com a pá virada, o povo estava destonado da direção de Deus, que ele foi capaz de criar um próprio Deus para adorar, que é a experiência descrita no capítulo anterior, que narra a construção do bezerro de ouro. Já ouviu essa experiência? O povo trocou o Deus majestoso pela adoração a um bezerro de ouro. Mas mesmo nesse cenário de frieza, de distanciamento de Deus, a experiência nos traz duas lições muito preciosas, que mostram que apesar do povo, que apesar das dificuldades do povo, que apesar das limitações do povo, Deus pode gerar um avivamento no meio do povo. Então nós estamos credenciados. Alguém aqui tem adorado algum bezerro de ouro? Talvez, pode ser que haja algum outro tipo de adoração para outro tipo de Deus. Mas mesmo que eu e você tenhamos todas as nossas dificuldades, há uma esperança. E segundo o texto, há um caminho para buscarmos esse avivamento. E o texto nos traz duas verdades a respeito do avivamento que eu gostaria muito que você valorizasse como palavra de Deus para a sua vida e anotasse em algum lugar. Sabe aquela coisa importante que você precisa anotar? Endereço muito importante. Eu não posso perder esse endereço. Então, já pegue uma caneta, anote que nós não podemos perder o endereço. Sabe aquele número de telefone que é muito importante? Vamos anotar. O que Deus fala tem uma importância descomunal. Precisamos anotar. A primeira coisa que você pode anotar nessa reflexão em cima do texto é que o que Deus faz
na coletividade nasce na individualidade. Podemos falar juntos isso? Vocês estão enxergando bem? O pessoal do fundo está enxergando bem ali atrás? Ótimo. Vamos dizer bem forte então, essa primeira lição? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. O que Deus faz na coletividade nasce na individualidade. Nunca mais se esqueça disso. Avivamento é o mover coletivo de Deus gerado no meio do seu povo a partir da experiência individual de cada um que o compõe. O texto bíblico diz que Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância do acampamento, e chamava de tenda da reunião. Versículo 7. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, deveria ir até a essa tenda fora do acampamento. Moisés mostrou que há um lugar de encontro exclusivo com Deus. Ele montou uma tenda fora do acampamento, exclusivamente para se encontrar com Deus. O grande líder saiu do barulho da convivência, daquele barulho do povo, para um lugar silencioso, onde ele pudesse ouvir claramente a voz de Deus. Moisés nos ensina algo espetacular aqui. Embora Deus esteja com o povo, embora Deus se manifeste no meio do povo, na coletividade do seu povo, Deus deve ser buscado pelo povo a partir da individualidade de cada um, no lugar de intimidade com Ele. É claro que a Bíblia é enfática ao nos dizer que nós não podemos deixar de congregar. O próprio Jesus disse que Ele habita no meio da comunhão do seu povo. A igreja é um corpo indissolúvel. Podemos nos lembrar daquele texto do Salmo 133, do versículo 3, que diz que na união do povo, Deus pronuncia a sua bênção. E nessa união, diz o texto, Ele dá vida, e vida para sempre. É inquestionável a importância desse lugar. Olha, você precisa valorizar esse lugar. Nós não podemos abrir mão deste lugar. Eu já tenho agenda para amanhã à noite. Vou estar num grupo familiar amanhã à noite. Eu e o meu grupo pequeno, minha família, vamos para o outro grupo amanhã. Vai ser uma bênção o nosso encontro. E qualquer oportunidade nós vamos mesmo. Você deve participar de todo o movimento de comunhão da igreja, porque Deus ordena a sua vida, a sua bênção ali para sempre. Mas segundo a experiência de Moisés, há uma dimensão especial. Meus irmãos, gravem isso. Há uma dimensão especial de busca pela presença de Deus que está para além da convivência do povo sagrado. Há uma dimensão de busca pela presença de Deus que está para além deste lugar, de um grupo familiar. Você já conheceu pessoas que conviveram na comunhão da igreja, talvez por longos anos, desfrutaram deste lugar maravilhoso, serviram aqui, amaram aqui, foram amados aqui, mas abruptamente, por alguma razão certamente insuficiente, deixaram a comunhão do povo de Deus. E não é que foram transferidos para outra comunidade, onde Deus também está, mas é que deixaram mesmo. Disseram, eu não quero mais a comunhão do povo de Deus. Já viu alguém que passou pela comunhão da igreja, nutriu a comunhão da igreja por muito tempo e de repente se perdeu no caminho e voltou para as práticas antigas do pecado? Por trás do triste esfriamento de uma pessoa que passou e frequentou a comunidade santa de Deus, está uma pessoa que teve dificuldade de encontrar a Deus para além da convivência do povo de Deus. É claro que Moisés não abriu mão da caminhada com o povo de Deus. É só vermos a história.
Mas é evidente que Moisés foi para além da convivência do povo, para encontrar a Deus. E eu pergunto a mim, pergunto a você, será que temos buscado a presença de Deus para além da coletividade do seu povo? Para concluirmos, segundo o texto, quando o povo passa a não se conformar com a coletividade do próprio povo e passa a buscar a Deus em sua individualidade, Deus começa a manifestar a sua glória no meio do povo. Olha, o avivamento que Deus tem para derramar sobre nós, eu quero que você creia, em nome de Jesus, que é tudo que há de mais sagrado. Que Deus tem pensado num tempo de avivamento sobre minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias e sobre essa cidade. Deus tem pensado. Deus não está cochilando. Deus não está descansando. Ele está pronto para derramar sobre nós um avivamento que vai transformar a nossa vida e vai transformar a vida de muita gente. A segunda verdade a respeito do avivamento é que a experiência que Deus vai gerar em nossa vida, a partir da nossa individualidade, ela manifestará sua glória no mundo que podemos alcançar. O que Deus faz na nossa individualidade será manifestado na coletividade. Você crê nisso? Eu creio. Mais alguém crê? Aumentou, mais alguns começaram a crer. A partir da nossa busca individual, a glória de Deus passará a se manifestar em nossa coletividade. E aí, meus irmãos, não dá para explicar com a mente. Não tem informações empíricas, informações cartesianas ou lógicas para explicarmos o que está acontecendo. É Deus que faz. A gente olha para a pessoa e fala, viu, mas você pode explicar o que está acontecendo na sua vida? Ela chorando compulsivamente fala, eu não sei explicar. Eu não sei. Mas há uma paz transbordante em minha alma. E eu não consigo deixar de olhar para o Senhor e contemplá-lo em sua beleza santa. E qualquer oportunidade eu compartilho das coisas que Deus tem feito na minha vida. No meu ofício profissional eu não consigo deixar de dizer que Deus é o Senhor da minha vida. Em todo lugar que eu vou eu não consigo deixar de dizer que Deus é o grande amor da minha vida. Na minha casa eu professo a santidade de Deus, o nosso amor a Ele. O meu tempo, as minhas prerrogativas intelectuais, as minhas capacidades, os meus recursos, tudo que eu tenho, tudo é para a glória do Senhor. E eu não posso explicar racionalmente o que me motiva. Embora eu possa explicar que isso vem do Senhor, é Ele quem faz, Ele é o autor da vida e Ele me alcançou e tem me dado um transbordo de alegria e paz. E para mim, o viver é uma viagem para o grande encontro com Ele. Olha o que o texto diz nos versículos de 8 a 11. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé. Todo o povo. Olha esse movimento coletivo que começou a acontecer a partir do passo individual que Moisés deu. E esse povo em pé ficava olhando para a tenda junto à sua própria tenda, na porta da sua própria tenda. Diz o texto que o povo observava Moisés até ele entrar na tenda. E logo que Moisés entrava na tenda, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava diante da tenda. A partir da experiência de Moisés, Deus começou a despertar pessoas no meio do arraial. E as pessoas começaram a ver a glória de Deus, a Shekinah de Deus. E diante dessa visualização, elas começaram a se curvar diante
dessa glória. As pessoas precisam ver a glória de Deus, para que em seguida elas possam se curvar diante da glória de Deus. Mas como a glória de Deus poderá ser vista nos dias atuais? Eu não sei o pessoal de fora, mas nós já sabemos hoje. A partir da intensidade da nossa busca individual pela presença gloriosa de Deus. Na minha busca individual, Deus passará a manifestar coletivamente a sua glória sobre pessoas. Pessoas que estão aqui, pessoas que estão interligadas à nossa vida em algum ambiente de relação social, em algum ambiente profissional, em algum ambiente familiar. A nossa busca individual pela presença de Deus, diária, intensa, constante, fará com que a glória de Deus seja vista, reconhecida a muitos. E esses muitos passarão a se curvar diante dela. Quando o povo passa a buscar a relação íntima com Deus em sua individualidade, Deus passa a repousar numa nuvem de glória sobre esse povo. Interessante pensar nesses dois estágios, né? O povo passou a ver a glória e passou a se curvar diante da glória. São dois estágios. Primeiro, as pessoas passam a ver a glória de Deus sobre nós, por decorrência da nossa busca intensa, individual por Ele. Na coletividade, a glória de Deus será percebida. E não será percebida porque alguns, 2, 4, 10 estão trabalhando por elas, mas porque cada vez que um entrar por aquela porta, será reverberado um quadro de alguém que busca Deus na sua intimidade todos os dias. E aí entra outro, entra outro, entra outro. Na somatória da busca individual de cada um, será representado na coletividade a glória de Deus. E as pessoas passarão primeiro a ver essa glória e segundo, a se curvar diante dessa glória. O nome de Deus será exaltado, vidas serão transformadas, crianças serão resgatadas, adolescentes, jovens, casamentos, homens, mulheres. Famílias inteiras serão visitadas, não por uma teologia, não por uma banda, não por um planejamento de ensino, não por uma estrutura física, não pelo carisma de qualquer líder que seja, mas famílias serão visitadas pela glória de Deus. É sobre a glória de Deus. E essa glória não adveio das mãos nossas, mas da nossa relação íntima com Ele. Você crê que Deus tem um tempo de avivamento sobre nós? Sim ou não? Ninguém em cima do muro. É sim ou não? Sim. Eu também creio. Deus tem um tempo de avivamento sobre este lugar. Sobre a minha casa, eu, Ju, os nossos meninos. Deus tem um tempo de avivamento ali. Sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus negócios, sobre o lugar onde você trabalha. Deus tem um tempo de avivamento sobre você. O Senhor deseja manifestar a glória dele sobre você. Ele está procurando pessoas que se levantam e passam a buscá-lo para além da convivência da igreja. Quando pessoas começam individualmente a buscar um encontro íntimo com o Senhor, na tenda do encontro, fora do arraial, uma nuvem passa a repousar sobre essas pessoas. Se você quiser abrir, no mesmo livro, capítulo 40. Corra um pouquinho aí, 40. Vamos terminar com esse. Versículo 32. Encontre aí o 32 do capítulo 40 de Êxodo. Ao falar sobre a mesma tenda, o texto diz: então a nuvem cobriu a tenda do encontro. Essa aqui é a mesma tenda. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A nuvem aqui, essa nuvem que repousa sobre a tenda do encontro de Moisés e Deus, é uma nuvem que manifesta a glória de Deus, diz o próprio texto.
À medida que cada um de nós buscarmos esse lugar de encontro com Deus, a glória de Deus passará a repousar sobre a nossa cabeça. E por causa dessa nuvem que repousará sobre a nossa cabeça, as pessoas passarão a visualizar a glória de Deus. E olha, não dá para esconder a glória de Deus que repousa sobre a cabeça dos que buscam a Deus. Não dá para... Eu vou deixar aqui meio camuflado a glória de Deus. Não tem jeito. Você vai estar andando no parque e a glória de Deus estará sobre a sua cabeça ali. Existirá algo no mundo do Espírito estrondoso em tua vida. As pessoas passam a buscar você. Elas vão buscar o contato com você. Elas vão bater na sua porta e falar assim, ore por mim, me ajude. E você vai integrá-las à comunidade de Deus, onde tem mais um monte de gente buscando a glória de Deus na individualidade. Nesse lugar de luz, vida e transbordo, Deus passará a se manifestar, trazendo cura, reabilitação. E quanto a este lugar físico, isso é um problema lá para frente. Nós vamos multiplicar os encontros aqui dominicais. Você vai escolher um e vem para um. E Deus dará espaço para recebermos todos os sangrandos espiritualmente que chegarão até nós. Mas nós precisamos buscar a glória dele. Temos que encontrar a Bíblia todos os dias. Meus irmãos, eu vou dar um spoiler para vocês aqui. Mas fique só entre nós, para não trazer muito tumulto aí fora. Domingo que vem nós teremos um encontro com os líderes de grupos familiares aqui. E vamos começar a elaborar o nosso plano de devocional diária, numa convivência discipuladora. Você será estimulado por outros a correrem para a tenda do encontro todos os dias. Estou muito ocupado, estou meio arrefecido em minha fé, eu não estou muito animado, e aí passa-se um dia, e aí vem a correria da sua vida, que é muito corrida mesmo, e vem mais um dia, e de repente você está sozinho, lutando sozinho, nessa corrida para o encontro com Deus todos os dias. E se 2 ou 3 se juntassem com você? Você que é homem, receber a companhia de uns 2 homens aí, cheios de problemas, igual você. Mas nós estamos animados. Sabe aquele grupo sedentário? Não tem aqui, mas existe aí fora. Aquele grupo que fala, nós precisamos fazer uma caminhadinha todo dia. Os exames estão latejando diante da nossa mente. Os exames não estão bons. O médico falou, a família falou, o pastor falou, o prefeito falou, todo mundo falou. Vamos! E aí 2, 3 se juntam. E na fraqueza do um, sempre tem alguém animado ali. E bate no portão de casa, toca a campainha. Vamos para a caminhada hoje. Ô gente, a gente sabe que é assim que funciona. E se você fosse acoplado a uns 2 ou 3, você mulher, a umas 2, 3 mulheres animadas para buscarem ao Senhor. Não vai ter encontro todo dia com vocês, entre vocês, mas vocês vão estar interligados num grupo de WhatsApp, onde vocês receberão um material que vão ajudar vocês a todos os dias, no tempo de vocês, encontrarem a palavra. Lerem alguma coisa bem organizadinha, com uma interação para vocês fazerem contexto. Escrever 3 linhas do que Deus falou com vocês. E até meia-noite, ou até 23h59 do dia. Não pode ser meia-noite, tem que ser no mesmo dia. Você pegar o seu telefone e mandar um áudio de 1 minuto, dizendo que Deus falou com você. Deus falou comigo hoje. E Deus vai falar porque quando a gente se propõe a se encontrar com Ele, Ele fala, Ele nos corresponde. Deus é pronto para nos ouvir e para falar conosco o tempo todo. E quando a gente escuta Deus, a gente compartilha com alguém e nós passaremos a dividir a vida durante alguns dias com algumas pessoas e Deus vai mudar a nossa vida. Não por causa do material, não por causa da outra pessoa, mas porque nós o encontramos todos os dias. E você, além de encontrar Deus, você vai permitir com que pessoas sejam abençoadas com a sua vida. O nome disso é discipulado. E nós vamos começar. O diabo está doido da vida. Porque nós vamos começar. Porque nós vamos começar durante o dia inteiro, todos os dias, espalhados por esse lugar que se chama
Pato Branco, região, pessoas vão estar com a Bíblia aberta. Talvez 5 horas da manhã, talvez 7 horas da manhã, talvez meio-dia no horário do almoço, talvez no final da tarde, talvez de noite, talvez de madrugada, mas o tempo todo pessoas vão estar lendo a Bíblia, porque eu tenho um compromisso com o meu grupo discipulador. Eu não posso deixar o pessoal na mão, o pessoal está mandando, eu vou mandar também. Então, Senhor, fala comigo também. Eu preciso falar com o pessoal também, eu não posso abandonar o barco. Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Deus fala. Passa um dia, passa 2 dias, passa 4 dias, você vai, meu Deus, como é bom. Você dorme com o coração cheio porque Deus fala conosco. É Bíblia, é o plano de Deus e nós cremos num plano que funciona. Imagine o que vai acontecer à medida que nós buscarmos a presença de Deus. Quero orar com você. Essa é a base do avivamento. É um povo que busca a Deus na sua individualidade. E Deus passa, a partir da individualidade, a manifestar a sua glória na coletividade. Quero que você ore comigo agora. Diga, Senhor, preciso desse renovo do Senhor. Sonde agora o seu coração. Saia daqui convicto de que Deus tem um tempo de avivamento sobre você. Na configuração atual da sua vida, Deus tem um plano de avivamento para você. Na configuração atual da sua família, Deus tem um plano de avivamento sobre a sua família. Sobre a configuração atual da nossa igreja, Deus tem um plano de avivamento sobre nós. Qual é a base para isso acontecer? Encontrarmos a Deus para além da nossa convivência coletiva.